Boa tarde, senhora presidente, boa tarde os demais deputados que se encontram no plenário da Alerj. Eu gostaria de chamar a atenção para uma fala que foi feita há poucos minutos atrás. O deputado de esquerda que me antecedeu, ele disse que socialistas e comunistas não são inimigos das forças policiais. Mas isso não é verdade. E vamos aos fatos. Foi escrito um livro pelo jornalista Carlos Amorim, que se chama Comando Vermelho, a história secreta do crime organizado. E lá, o jornalista Carlos Amorim, ele diz, dentre outras coisas, que aquela facção que hoje nós chamamos de Comando Vermelho e que é uma das mais perigosas, não somente do Brasil e da América Latina, como também do mundo, surge do encontro de guerrilheiros marxistas com criminosos comuns no antigo presídio da Ilha Grande. E nós não podemos dizer que o Carlos Amorim seja de direita ou muito menos conservador. Então, ele deixa claro como foi a origem dessa facção que hoje nós chamamos de Comando Vermelho. Aqueles presos comuns, eles aprenderam técnicas de guerrilha e deram continuidade àquilo. Primeiro ponto. Então, um dos grandes legados da esquerda no Rio de Janeiro chama-se Comando Vermelho. Este é o legado na área de segurança pública. Mas vamos avançar então. Na sequência, nós temos Brizola. Enquanto governador, ele disse o seguinte, se eu não me engano, na década de 80, policial não vai subir morro e favela. E argumentou nesse sentido. A partir desse momento, quando ele proíbe os policiais de adentrarem nessas áreas, e não por causa das pessoas honestas que lá residem, que residiam e continuam residindo nessa área, quando ele proíbe a polícia de combater apenas os homens maus que lá estavam, surgem os armamentos de guerra. Então, mais um legado da esquerda, que é o surgimento dos fuzis, das metralhadoras, das granadas, desses armamentos de altíssimo poder destrutivo. Segundo legado da esquerda na área de segurança pública. Mas vamos para o terceiro legado da esquerda na área de segurança pública para concluir, senhora presidente. Mais recentemente, o PSB, Partido Socialista, ingressa no STF pedindo que a polícia, no período de pandemia, não combata traficantes e milicianos. E conseguiu isso. As operações estão dificultadas. Não foram proibidas. Isso é o pulo do gato. Mas estão dificultadas. As aeronaves que salvam as vidas dos moradores da comunidade, porque não tem tiro de bala perdida de aeronave. O PSB também pediu que as aeronaves das forças policiais não pudessem ser usadas. E teve o seu pleito atendido. Mais um legado de socialistas e comunistas na área de segurança pública. Que o povo então julgue se eles não são adversários e muito menos inimigos das forças policiais, quem são esses adversários e inimigos? Muito obrigado, senhora presidente. Aí, vamos ver como é que surgiu o PCC e como surgiu o Comando Vermelho. O Comando Vermelho surge, numa junção de políticos, lá na década de 70, guerrilheiros, né, aqueles caras que assaltavam banco, e o ladrão comum. Então, o cara já afrontava o Estado, o regime militar na época, né? Então, o camarada que ia pro front, né? Esse cara já tem uma característica de guerrilheiro, né, irmão? E aí o Comando Vermelho surge e ele domina território. E o Rio de Janeiro tem a questão da geografia, né, cara? Dos morros e tal.
Aí vamos lá, o cara tem uma mentalidade de guerrilha. O cara tem um território que ele considera que é dele. Tem disputa entre facções. Ele precisa a todo tempo usar dessa cultura de guerrilha dele para proteger o território e não deixar que o inimigo tome. Porque lá no Rio tem isso. A milícia tá tomando área do Comando Vermelho, o Comando Vermelho tomando área da milícia. Você tá falando de uma época que só tinha Comando Vermelho e polícia, né? Lá atrás, né? Lá atrás. Mas assim, aí começa a ter os rachas, né? Tu sabe como é que surge o terceiro comando, surge a ADA. O terceiro comando, ele vai surgindo justamente de outros grandes nomes, porque a história do crime sempre tem uns personagens, né? E aí, o terceiro comando, ele tem um personagem que ele quer dominar uma determinada região e outros territórios, entendeu? Ontem nós falamos muito sobre isso no nosso episódio lá no Faglau Podcast com o Joel Paviotti, que ele é um historiador, ele tem um canal muito maneiro aqui no YouTube, que é a Iconografia da História. E ele sabe isso, o nome, o cara é um historiador, ele sabe a história toda. Mas assim, para resumir de uma forma simples, para você ir pro público, o Comando Vermelho surge no final dos anos 70 e ele vai desenvolver nos anos 80 ali. O PCC vai surgir aqui em São Paulo em 93, dentro do presídio. Então, o Comando Vermelho, ele já estava ali dominando o território. E aí chega a cocaína, aquele boom da cocaína, anos 80 e tal, e os caras vão concentrando dentro das favelas, e aí passa por governos que entende que não tem que ter operação policial, aquilo vai ficando muito forte, vai criando aquele QG, aquele lugar inviolável, né, onde a polícia não vai. E os caras se preparam. Quem que era o Brizola? Tá. O Brizola, Faz né? sentido, tá. E aí o Brizola, na década de 80, né? 85, eu acho, né? Que foi o governo do Brizola. Era o momento que os caras estavam se fortalecendo. Hoje, o Brasil passa por isso também, né, cara? Não poder ter operação policial. Meu irmão, tu tem um território que a população é teu escudo, um monte de casa, um monte de família, 99,9% das pessoas, porra, de bom, acorda cedo, vai trabalhar e tal. Vamos lá. Primeira pergunta, é pena que sempre foge, né? Por que não fazem esse discurso de política do desarmamento lá pro Comando Vermelho? Flávio Dino já foi no Complexo da Maré, não fez discurso do desarmamento. Agora, a ministra do Lula, a irmã da Marielle Franco, Aniele Franco, foi filmada passeando de moto, sem capacete, tá até nas redes sociais do Sargento Faú, passeando no Complexo da Maré, dominado pelo Comando Vermelho. Aí vão dizer que é porque a gente, porque a comunidade, é porque são pobres. Não, é uma comunidade dominada por uma organização criminosa. Só entra lá com a autorização deles, ou então trocando tiro, como a Polícia Civil faz, como a Polícia Militar faz. Para subir tem que trocar tiro, certo? Então, tá lá a ministra do Lula passeando. Por que não fazem o discurso de desarmamento lá no Complexo da Maré? Sobe Flávio Dino, sobe a ministra Aniele Franco e façam lá uma palestra de desarmamento para o Comando Vermelho. Façam, duvido que façam. Então também quero me somar aqui, chamou todos nós de bandidos. Não somos nós que defendemos um presidente ladrão, aí vem com essa historinha de artigo 73. Bom, vamos lá. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos os colegas. Acho que esse é um das falas mais tristes que eu faço desde me assumir como deputado. Eu queria fazer um pedido aos meus colegas, a fazer um exercício de imaginação. Um dia de manhã, você, pai, mãe, acorda dentro da sua casa com um fuzil apontado na sua testa. Homens invadiram a sua residência do quarto ao lado, onde a sua filha de 3 meses está dormindo. Os homens pegam essa criança, colocam todos vocês na sala e de repente esses mesmos homens começam a estuprar a mulher na frente do homem, do pai, enquanto o pai tem que assistir a sua filha de 3 meses ter a cabeça cortada por uma faca. Isso aconteceu com centenas de famílias em Israel no dia 7 de outubro do ano passado. Isso aconteceu por conta de um grupo chamado Hamas. E por que eu estou contando essa história? Porque no meio do debate político as pessoas esquecem o que realmente aconteceu. E por que Israel está lutando da forma como ele luta pela sua sobrevivência.
É muito triste o que aconteceu, mas mais triste ainda é saber que nós somos governados hoje, no nosso país, por um presidente que recebeu uma carta de agradecimento por essas mesmas pessoas. A mesma mão que cortou a cabeça de uma criança mandou uma carta de agradecimento para o chefe da facção do PT. A mesma mão. E aí eu vejo essas pessoas ainda insistindo em defender esse grupo, em querer equiparar a defesa de Israel pela sua sobrevivência às atrocidades por esse grupo terrorista. E é de partir o coração. É um desrespeito que eu acho que nunca, em nenhum momento da história aconteceu. Nenhum outro momento marcou. E o que chama a atenção é que essas mesmas pessoas, que sempre apoiaram o terrorismo, usam dados fornecidos por esse mesmo grupo que arranca a cabeça de crianças. Quando você escuta, deputada, essa história de 10 mil crianças, 30 mil pessoas assassinadas, sabe de onde vêm esses dados? Do Hamas. O Ministério da Saúde de Gaza, da Palestina, que é governado pelo Hamas, oferece esses dados e a esquerda usa, porque a esquerda está ajudando a criar uma narrativa que facilita a sobrevivência do terrorismo desse Hamas. Mas para concluir, presidente, eu fico aqui me perguntando, por que a esquerda brasileira, que não está nem um pouco preocupado com as pessoas morrendo na África, que não está nem um pouco preocupado com várias outras nações onde guerras civis estão acontecendo, se preocupam tanto com a Palestina? Por quê, deputada Rosângela? Eu vou dizer por quê. Porque tem uma coisa que eles têm em comum, só uma. Porque aquelas pessoas odeiam gays, aquelas pessoas odeiam LGBT, aquelas pessoas odeiam mulheres, todas as bandeiras que eles defendem. Mas por que eles lutam tanto para defender esses terroristas? Porque eles têm uma coisa em comum. Eles têm um ódio ao povo cristão e o povo judeu. O ódio... When I was an extremist, Islamist, fundamentalist, I would only vote left. Why is that? I saw them as very stupid. I would fear the conservatives because they come with principle, not someone they can brainwash. But the left, I know they have no values and no principles to begin with.